Cósmico! Nosso boletim está vindo com uma pegada de conhecimento profundo, que vai ser uma série para você que está nos assistindo. Sim, precisamos avançar a nível de reflexão. E nós vamos trazer os estudos dos arquétipos, dos deuses, das deusas gregas. Olha lá na nossa telinha uma imagem arquetípica de um deus e de uma deusa. Esmeralda, há estudos com artigos da neurociência que já nomeiam a primeira camada do cérebro como a camada Brahma, da cultura do hinduísmo, que estes primeiros impulsos estão correlacionados às figuras representativas da nossa mitologia. Nossa, temos tantas mitologia grega, africana, celta, indiana, nossa, e dizem que são muitas. São muitas, Esmeralda, e todas elas configuram o nosso DNA. É um assunto tão profundo, o arquétipo ligado ao DNA, Letícia. Sim, os arquétipos são filogenéticos. Nossa! Eles moldam a experiência humana nos relacionamentos das espécies e condicionam todos os relacionamentos a nível de parentesco. Nossa, é mesmo? Sim, os relacionamentos, todo esse núcleo das relações são traçados pelas figuras representativas arquetípicas. Vamos estudar, quero estudar junto a você. Vamos juntos refletir nesse primeiro momento nas deusas gregas que configuram toda a psique da mulher. Há deusas também na psique do homem, mas passam despercebidas, camufladas a nível de energia. Porque em toda mulher há uma energia masculina registrada no seu inconsciente. E todo homem existe uma energia feminina registrada no seu inconsciente, que o Jung chamou de ânimos e ânimos. Ânimas e ânimos. Ânimos e anima. Anima. Que não tem nada a ver com o ânimo da natureza humana. O ânimos é uma energia masculina impressa na psique da mulher. E o ânima é uma energia feminina impressa na psique do homem. Vamos melhorar. Todos nós temos um yin e um yang. Polaridades, não é isso? Sim, o princípio do gênero, que a professora Luciliana Galvão tanto fala em suas palestras quando menciona as leis herméticas. E quando nós, como buscadores do autoconhecimento, percebemos essas figuras arquetípicas como espelho, fica bem mais interessante, não é? Fica, com toda certeza. Porque você investiga como que está a sua configuração mental. Existem os neurônios espelhos do padrão comportamental do que nós já vemos nas trocas sociais, mas existem os padrões comportamentais espelhos que nós, seres humanos, fazemos de forma inconsciente com quem fundou a configuração mental, que são os deuses. E a neurociência fala que são os neurônios espelhos. Sim, os neurônios espelhos, eles refletem no meio, mas nós também temos uns neurônios espelhos, vamos dizer assim, que geram esses primeiros impulsos para nós copiarmos o modelo dos deuses. O babado é forte. Muito
muito forte. Então, nós podemos perceber as nossas imagens interiores quando fazemos uma análise dos deuses. E a ideia dessa série é trazer para você uma luzinha para a sua consciência, para você refletir o quanto nós somos manipuláveis. Nossa, você acha que você é manipulado por esses deuses? Vamos exemplificar isto? Os deuses do Olimpo tinham muitos atributos humanos. Os comportamentos deles, as reações emocionais, a aparência. E a mitologia vai proporcionar a perceber que esses padrões são semelhantes aos padrões humanos. Percebam que o estudo da psicologia traz os padrões comportamentais, emocionais dos deuses para o comportamento humano. Eles são familiares porque são arquétipos, e os arquétipos são padrões que existem impressos no inconsciente coletivo. Eu acho que está impresso até no universo. Esse universo aqui, ele tá. Está totalmente contaminado. Até os nossos amigos extraterrestres recebem essas informações arquetípicas. É bem real. Porque são eles que fundaram esse universo aqui. E se os extras estão aqui, passam pela corrente mental da força arquetípica que fundou essa matrix de controle mental. Então vamos refletir, vamos falar dos deuses principais, dos Olímpicos, que são os famosos deuses gregos. Esses ficaram famosos. Famosinhos demais. Tem um monte de filme, um monte de série falando sobre eles. Sim. Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Ares, Hefesto. Vamos falar agora de deusas. Hestia, Deméter, Hera, Artemis, Atenas, Afrodite. Nossa, quantos! E isso é o mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Tem o Dionísio, tem o Hermes Trismegisto, que eu falei aqui. Não citei o nome dele, mas ele existe. Tem a Perséfone. Então são muitos deuses. Dentro dessa configuração, eles tiveram muitos filhos, muitas batalhas, que toda essa trama deles repercutem no comando mental do homem. Porque tem épocas que eles acasalam com os seres humanos. Nossa! Que existem essas aberrações, que tinha metade do corpo humano, metade do corpo animal, porque os seres da mitologia, trazendo um apenso, que são seres que estão dentro desse universo, mas ao mesmo tempo fora desse universo, porque eles atravessavam portais, eles se modulavam, se metamorfoseavam do jeito que eles queriam aparecer. E há muitas séries que retratam esses portais, esses buracos em que eles atravessaram. Tem o filme Senhor dos Anéis, tem o filme do Harry Potter, tem infinitos filmes. Hoje tem muito. Não dá nem pra ficar falando aqui o tanto de filmes que tem como esses contos mitológicos. E que transitam na mente humana, na psique humana. Dominam. Então, quando nós refletimos nessa árvore genealógica dos deuses, que está aqui a nível histórico da mente humana, que tentou decodificar, diz que eles estão muito antes de Cristo. Mas quando a gente estuda profundamente este assunto, eles estão aqui há bilhões de anos. Num
sistema organizado para eles, porque de organização não tem nada, e eles trazem essa descendência dos acasalamentos que eles fizeram, os sistemas de castas, de espécie, de império, de quem tem mais poder, e fundou aqui na raça humana todo o sistema patriarcal. Foram eles que trouxeram? Foram essas aberraçõezinhas. Nossa, você sabia disso? E eles dominam os elementos da natureza. Poseidon, o deus dos mares. Tem os deuses do sol, da água, da terra, dos mistérios ocultos da terra. Eles gerenciam todos os elementares daqui. O ar! Pois é, muita coisa. Então havia um caos e eles foram dando mais ordem aos caos, aos processos de transformação desse caos que fundou, conhecido aqui como Big Bang. Big Bang? Que a nossa física quântica já está desconstruindo, que foi só uma explosãozinha. Há muitas informações por trás que foram camufladas, que foram manipuladas pelo governo oculto. Sabia? Existe um governo oculto Governo do governo oculto. que tem parceria com essas consciências somados a outro grupo que está infiltrado aqui. Nós estamos falando assuntos que parece que não é para ser dito, mas tem muita gente já falando. A gente pode falar. A gente pode falar, vamos jogar no ventilador. Vamos jogar no ventilador, porque são raças extraterrestres que se vestem com estes arquétipos. De anjos também. De anjos lindos, dos olhos azuis cintilantes. Radiando luz. Amor incondicional. Nada, manipulação. Manipulação através dos filogenéticos, desses arquétipos, e subcomandam a nossa espécie humana pela ontogênese. Ontogênese, explica. Um processo individual de você entender o seu crescimento, o amadurecimento, que repercute em todo o seu nível celular, nas suas experiências físicas, no seu corpo mental, emocional, e traduz quem é você. Isso está na ciência. Não estamos falando coisas do outro mundo. E Deste mundo, esse assunto. E a ontogênese, ela traz uma representatividade dos complexos, que são filhos dos arquétipos. Nossa! O entremeamento, o entrelaçamento quântico. Bem isso, Esmeralda. Tá tudo entrelaçado, muito bem camuflado para o ser humano só ficar na roda de Sansara. Só ficar no Maia, na ilusão do ter, obter, ter, obter. Te digo mais, Esmeralda. Todos esses arquétipos, eles são tão bem elaborados que eles regem os planetas, porque cada deus tem o nome de um planeta. Mas não é mesmo? Sim, ó. Geia gerencia a Terra. O escuro, o Tártaro, gerencia as infinitas profundezas da Terra. Eros denomina como Deus de reger o amor. Olha a trama. E a Geia deu luz a um filho chamado Urano, que também era conhecido como Deus do Céu. Nossa! Depois ela se uniu a Urano para criar outros 12 titãs. Na genealogia dos deuses, Exílio, os titãs eram uma antiga dinastia predominante dos pais e avós dos deuses do Olimpo. Urano foi o primeiro patriarca, figura de pai da mitologia grega. Ficou ressentido com os filhos que teve com Geia
Então ele os entregou de volta, negligenciou esses filhos e devolveu logo que eles nasceram. Isso causou uma ansiedade a Géia. Ela apelou a seus filhos titãs para que a ajudassem. Todos tiveram medo de interferir, exceto o mais jovem. Sabe quem? Quem? Esmeralda. Cronos. Conhecido como Saturno. Que é a ilusão do tempo. Ela chamou a ajuda de Cronos e ele armou contra seu pai Urano. Ele armou uma emboscada e cortou o órgão genital do pai e atirou no mar. Então Crono tornou-se o deus mais poderoso do sexo masculino. Ele e os titãs reinaram sobre o universo e criaram outras divindades. Muitos representam os elementos da natureza, como os rios, os ventos, os arco-íris. Outros eram monstros que se personificaram como o perigo. Cronos, olha a linhagem, se uniu a Réia. Urano foi casado com Géia e o filho matou o pai Uranos. E Cronos se uniu a Réia. Sua irmã, olha o incesto já aí, sua irmã Titânida. E tanto que aconteceu na humanidade. E dessa união nasceu a primeira geração dos Olimpos. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Mais uma vez, o progenitor patriarcal tentou eliminar os filhos. Perceba que todo genitor patriarcal quer eliminar seu filho, porque ele se sente ameaçado quando o filho nasce. Nossa, se você for para a história do Egito... Se você for para a história aqui no Brasil e de tantas outras culturas que ainda joga filho fora. É verdade. Tantos outros que tem, mas o filho tem que obedecer ao pai. Se você não fizer o que eu falo, porque você tem que me obedecer. E aí deserda o filho e mata o pai por herança da grana, da fortuna, e esse emaranhado da sua Nossa, formação. eu fui lá pro remoto Egito e isso acontece ainda nos tempos atuais. Ainda tem na China, lá nas culturas primórdias dos nossos antepassados. Perceba a configuração só no conto, nesse primeiro conto dessa primeira série. Mais uma vez, Cronos, quando teve os filhos com Réia, se sentiu ameaçado e ele engoliu todas as crianças imediatamente após o nascimento, sem olhar nenhum filho. Ele teve 3 filhas e 2 filhos. Abalada com o destino dos filhos e novamente grávida, perceba a procriação descompensada que nossa humanidade ainda faz, tendo filho após filho, principalmente quem está dormindo. E aquelas mulheres antigas que tinham 15, 16, 20, 30, 35 filhos. E lá no Egito que era obrigada a mulher a ter um monte de filho para continuar aquela dinastia. E aí abalada, Réia apelou a seus pais, a Géia e Urano, porque eles faziam isso, decidiam matar o outro, mas eles são seres, Demos se metamorfosia, finge que morre, daqui a pouco vive de novo e um come ele, porque igual esses joguinhos de game, que não subiu nada, ficou só um fantasminha, porque eles são tão burricos que eles comem e acham que matou comigo. Aí daqui a pouco eles aparecem ali do lado. Ilusão de óptica, caros amigos, esses seres são burrinhos, porque eles faziam as cacas dele, mas eles ainda existiam porque é psique, nível mental. O corpo dele não era da material humano, genético, biológico, mas eles tinham o poder de metamorfose. Incrível. Então, o que aconteceu? A Réia procurou o papai Géia e Urano para ajudar. O que acontece até hoje? Os filhos pedem toda hora ajuda ao papaizinho, vem o papaizinho fazendo caquinha e fica nesse looping desse complexo paterno, complexo materno que Jung, Freud e tantos outros psicanalistas estudam, porque vem dessa configuração aqui. Percebam, esse é o primeiro momento da árvore genealógica. Então, Réia procurou seu papai e sua mamãe por
para poder salvar e punir o Crono por ter castrado Urano e ainda por ter engolido seus filhos. E aí seus pais pediram que ela fosse à ilha de Creta. Já ouviu falar na ilha de Creta? Já. História. Existe. Que quando chegasse a hora de nascer, enganasse Crono, embrulhasse em uma pedra, em fraldas. Olha como é que eles são bobinhos. Na pressa, Crono engoliu a pedra pensando que fosse uma criança. Essa última criança foi poupada. Imagina quem é? Zeus. E aí surgiu Zeus. Que aí mais tarde derrotou Crono. Matou o papai. Matou o papai e veio governar todos os mortais da Terra E até hoje tem filho que mata pai. e virou Deus. Que ainda existe consciência Zeus. Existe. Mais tarde, em segredo, ele enganou o papaizinho dele, o Crono. E aí ele fez com que o papaizinho dele vomitasse todos os filhos engolidos. Com ajuda, Zeus participou de uma prolongada luta e manteve a supremacia. Terminou com a derrota de Crono e dos titãs. E aí ele fez uma grande prisão no calabouço do Tártaro. Após a vitória, Zeus se uniu aos seus dois irmãos, Poseidon e Hades. E aí falaram, nós vamos governar esse universo aqui, Terra, vamos governar esses seres humanos. E aí o Zeus ganhou o céu, Poseidon ganhou o mar e Hades ganhou o inferno. Embora fosse suposto que a Terra e o Olimpo eram territórios a ser compartilhado, Zeus chegou a expandir seu governo sobre todas as áreas. Zeus começou a se infiltrar em vários povos que já habitavam aqui, espécies extraterrestres que já estavam explorando também a Terra e começaram a expandir. Chamou 3 irmãs, Hestia, Deméter e Hera. Elas não tinham direito à propriedade, porque o império patriarcal era a religião. Tinha que se submeter ao governo de Zeus. E através das ligações sexuais, começou a surgir outras gerações dessa grande árvore genealógica. Surgiu a Ártemis e Apolo, Deus do Sol. Eram os filhos de Zeus e Leto. Zeus foi um grande pegador que transou. Até hoje tem muito pegador. Transou, vamos botar assim, porque eles achavam que estavam transando, mas estavam ali numa manipulação genética, depois começaram a se misturar com os mortais, Homo sapiens. E Zeus teve também Atenas, que era filha de Zeus com Metis. Teve a Perséfone, filha de Deméter com Zeus. Hermes, o deus mensageiro, era filho de Zeus com Maia. Enquanto Ares, que é o deus da guerra, e Hefesto eram filhos da cônjuge real, Hera. Há 2 histórias sobre a origem de Afrodite. Numa, ela é filha de Zeus e Dione, e na outra, ela antecedeu Zeus. Zeus gerou também Dionísio, num romance com uma mulher mortal. Aí a coisa foi mudando. Aí foi mudando, porque Dionísio é diferente. Porque Seméria. mexeu com o DNA humano, deu uma modificada. A mitologia deu origem à ascensão de um império construído e marcado em ponto a ponto da nossa história bíblica e da nossa história medieval, que antecede uma era antes Cristo e pós-Cristo. Eu acho que por hoje, nessa série... Tem muita coisa para você ver, rebobinar a fita, porque hoje o assunto foi profundo. O babado é forte. Muito forte. Esses deuses, eles estão impressos na configuração mental de cada ser humano. É importante refletir, buscar autoconhecimento para que você produza
novas informações, novas memórias em cima dessa configuração mental disfuncional. Novas sinapses. Novas sinapses, novos códigos. E nós vamos refletir mais sobre essa grande manipulação genética dessa árvore genealógica dos deuses. Mitológica, não entende nada. Não tem nada de mito. Colocaram o mito para enganar os bobos humanos. Vamos juntos refletir, mergulhar nesse grande anfiteatro que está aqui instalado na mente humana e procurar extrair o melhor dentro da nossa experiência, decodificando individualmente cada uma a sua ontogênese, que é preciso se desenvolver dentro desse processo de autodescobrimento desse ego humano dentro desta realidade. E até o nosso próximo Boletim Impulso Cósmico!